Olá, pessoal! Hoje iremos apresentar um projeto que havíamos prontamente desenvolvido. Por sua vez, o tema que foi escolhido para o nosso projeto foi hidratação em climas. Vivemos em um mundo em constante mudança e, à medida que o tempo passa, a preocupação com o meio ambiente e a viabilidade da vida na Terra apenas aumenta. Todavia, um dos problemas mais polêmicos que a sociedade tem de enfrentar é o aquecimento global. A temperatura global está aumentando, trazendo a maior frequência de temperaturas instáveis. Ou seja, a importância de beber água e manter-se hidratado apenas aumenta ao decorrer dos anos. Manter-se saudável é sempre importante e negligenciar suas necessidades biológicas pode ter sérias consequências à sua saúde. Afinal, a sede é um mecanismo natural do corpo para informar que precisamos de hidratação. Apesar disso, muitas pessoas esquecem desse fator importante para a sua própria sobrevivência e acabam esquecendo de se hidratar corretamente nessas situações. Infelizmente, a maioria das pessoas apenas busca beber água apenas quando a sede aparece forte, especialmente em tempos de muito calor, que é o primeiro sinal de desidratação. Vale ressaltar que muitos não sabem que climas frios e baixa umidade no ar prejudicam tanto quanto climas calorentos. A ingestão de água nessas situações garante o funcionamento correto do metabolismo, a regulação da temperatura corporal e sistemas imunológicos. Para tal, o nosso projeto visa contribuir a solucionar essa falta de responsabilidade consigo mesmo, de uma forma que seja simples, porém eficaz. O objetivo do nosso projeto é auxiliar as pessoas a manterem-se hidratadas em situações em que as condições climáticas do ambiente não estejam adequadas ao bem-estar do corpo humano. Isso inclui cenários de temperaturas elevadas, frio intenso, baixa ou alta umidade, entre outros fatores, que influenciam diretamente na necessidade de beber água. E para alcançar esse objetivo, desenvolvemos uma proposta tecnológica, um dispositivo capaz de monitorar em tempo real a temperatura e a umidade do ambiente. Com base nos dados coletados, o dispositivo realizará uma análise e, se identificar condições que exijam atenção à hidratação, emitirá um alerta, informando ao usuário que é necessário beber água. Agora a gente finalmente vai para a parte da metodologia, onde eu vou explicar como é que o projeto funciona, o que ele faz, mas de forma bem básica para não ficar muito prolongado. E enquanto isso eu vou deixar ele funcionando enquanto eu vou explicando, ok? Basicamente o que esse projeto faz é que ele mede a temperatura e a umidade relativa do ar por meio de dois dispositivos. O primeiro sendo o TMP36, que é o sensor de temperatura do Arduino, e o que acontece é que ele vai receber uma tensão de 0 a 5 volts por meio do pino analógico, e o TMP36 vai devolver um sinal que varia de 0 a 1023. E o Arduino vai transformar isso em uma temperatura em graus Celsius, que é por meio de um cálculo que é mais fácil explicando pessoalmente, porque tem algumas coisas à parte. E aí a umidade é controlada por meio de um potenciômetro. Quanto mais para a direita ele está, mais baixa é a umidade, e mais para a esquerda, mais alta ela é. Então vocês podem ver ali que está 53, se eu colocar para a esquerda, 90%, aumentou. Agora se eu colocar para a direita, 9%, ela diminui. E nós temos esse outro potenciômetro que basicamente funciona como um interruptor que, se eu deixar ele um pouquinho para a esquerda, ele não vai ligar o visor, mas se eu deixar tudo no máximo na direita, ele vai ligar. Então é basicamente o jeito de ligar o visor. E basicamente o que vai acontecer aqui nesse projeto é que ele vai fazer uma checagem da temperatura e da umidade. Se a umidade for menor que 30, é uma prioridade muito grande, porque quer dizer que o ar vai estar muito seco, então é para a pessoa beber mais água. Agora, se a umidade for maior que 30, mas a temperatura for menor que 17, por exemplo, ele vai considerar muito frio e a pessoa bebe mais água. E se a temperatura for maior que 27, também a pessoa vai ter que beber mais água, só que a diferença é que vai estar muito calor. Certo? Agora, se não for nenhum desses três casos, simplesmente vai ser um clima agradável. Peraí. Ele vai 19 graus, 65.
clima adequado, ok? É basicamente isso, que é assim que funciona o projeto. Bem, esse foi o nosso projeto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.